boa noite. Está no ar o Família Palestra TV, aqui pela AltV. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e participa conosco. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, curta a nossa página e concorra a brindes. E hoje com uma promoção especial. Todos que participarem pelo WhatsApp, em homenagem ao retorno do WhatsApp, vão concorrer a uma camiseta da Arquibancada, oferecida pelo pessoal da Arquibancada. Nosso WhatsApp, o Serginho vai colocar aí já, 99 585, 99 é a nossa Libertadores, 585 o número de jogos do Valdemar Carabina e 1914, que não precisa nem explicação, né? Então você participa com a gente pelo WhatsApp e concorre a uma camisa da Arquibancada. Então vamos começar dando nosso boa noite aqui, Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, amigos palmeirenses. Boa noite, Paulo. Temos aqui um convidado especial hoje. Estamos em férias, né? O Palmeirense está em férias, retorna agora ao Campeonato Brasileiro. É por conta de uma falta de planejamento e principalmente pelo meio-campo, né? O Palmeiras não contratou meio-campista e dependeu muito do Cleiton Xavier, que foi aparecer apenas no último jogo aí. Então a falta de planejamento que tanto a diretoria prega, o Palmeiras tem um planejamento, contratou diversos jogadores e ficou sem jogadores importantes nas principais posições. Começamos o ano aí com o meio do ano aí, depois do Paulista, tivemos aí a contratação do colombiano aí, né, do zagueiro, me parece ser um bom jogador. E as dificuldades vão ser grandes, acho, para contratar. Acho que o Palmeiras nós temos até uma novidade aqui de um atacante aqui, acho que o nosso convidado vai poder falar um pouco melhor. Mas vai ser difícil. A receita do Palmeiras tem caído muito e a briga com a Crefisa, talvez a gente vá tocar nesse assunto, o imbróglio com a Crefisa continua por conta, na minha visão, do nosso presidente. Tá feia a situação lá, eu acho que precisa ser um pouco mais profissional, parar de graça. Não é todos os clubes do Brasil que têm um patrocínio de 66 milhões de reais por ano e nós estamos brincando no momento de crise com um patrocinador super importante para o clube. Eu acho que é hora de deixar um pouco da vaidade e olhar um pouco mais do Palmeiras. Mas nós vamos falar ao longo do programa. Boa noite a todos aí, estamos em férias, vamos ver se a gente volta melhor para o Campeonato Brasileiro. É isso aí. Paulo D'Angelo, seja bem-vindo. Família Palestra, uma paixão viverde, sempre no ar aqui, sempre presente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, Tarso. Boa noite, Paulo. Lugó e nosso convidado depois que vai falar aqui um pouquinho sobre a carreira dele, que não precisa nem explicação, né? Ele é já muito conhecido, tem uma carreira brilhante, um repórter que já ganhou vários prêmios, o ano passado inclusive, né? Foi o melhor repórter do ano. E vai falar muita coisa, ele tem coisas guardadas com ele aí, tem uma novidade também que ele tem de uma contratação. Então vamos falar, o Palmeiras está lá descansando, vamos ver se volta um pouco melhor, se o departamento médico também, né, joga todo mundo para fora, né, Lugó? Boa. Os teus amigos lá, né? Meus amigos é bom. E vamos falar sobre o Palmeiras aos poucos aí, o que tem para falar agora, que não é muita coisa, porque o Palmeiras está parado e a gente não tem para chegar aqui e falar, olha que jogo bonito, tal, o Palmeiras ganhou, né? Não tem, infelizmente. Estamos aí, ó, por falta de planejamento, como falou o Lugó, ficamos fora de tudo. Mas, quem sabe agora, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Copa do Brasil. Copa Brasil, Campeonato Brasileiro. E ver se conseguimos conquistar alguma dessas duas, né? Sim. Vamos ver. E agora, nosso convidado especial, Alexandre Pretzel, dispensa grandes apresentações, porque todo mundo conhece no mundo esportivo. Seja bem-vindo, é uma honra sua presença aqui conosco. Muito obrigado e sinta-se em casa, Pretzel. Muito obrigado pelo convite, um prazer, parabéns pelo programa de vocês. É uma satisfação estar aqui com o seu Paulo, contigo, Rogério, com o Tarso também, com todos os palmeirenses espalhados pelo mundo inteiro. A gente está aqui para debater futebol. Eu gosto muito de falar de futebol, né, sobre o Palmeiras também, principalmente, né, e eu concordo em parte com o que o Rogério disse também. O patrocinador desse tamanho hoje, né, não pode ser maior que o clube, mas é preciso que entre num acordo para que, né, não haja interferência, nem de um lado nem de outro, cada um cuidando da sua parte, mas que o clube consiga ter sua sequência econômica e financeira
de uma maneira absolutamente normal, né? Então, acho que nenhum patrocinador é maior que nenhum clube no mundo, né? Nem no Barcelona, no Manchester United, ainda mais aqui também no Palmeiras. Mas acho que é preciso também aparar um pouco as arestas, né? Cada um esquecer um pouquinho os problemas pessoais, né? As diferenças de quem manda e pensar apenas no Palmeiras. Ô, Pretz, a gente, na época que surgiu aquela especulação da potencial candidatura da esposa do dono da Crefisa a ser presidente, a ser dirigente, nós aqui deixamos muito claro que isso é impossível, porque ela não é sócia do Palmeiras, ela precisa cumprir alguns ritos. Então, essa questão, essa briga de vaidades acaba prejudicando o andamento de um patrocínio que é vencedor. Eu acho que assim, é uma nova Parmalat para a gente, e a gente tem que saber utilizar esse benefício em prol da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente não pode colocar isso numa guerra de vaidades para ver quem tem mais dinheiro, quem põe mais dinheiro aonde, que o Palmeiras fica no meio disso e só se prejudica. Eu concordo plenamente. Eu acho que se a questão é política, se esse é o problema, né, que se fale isso publicamente, né? Olha, está havendo um problema. A Crefisa pretende apoiar um candidato de oposição no final do ano, né? Ou a Crefisa pretende lançar um candidato próprio, uma pessoa que tenha condições. Se é realmente esse o imbróglio que está acontecendo, que as pessoas sejam transparentes em relação a isso e que se cumpra o contrato, né, para que o Palmeiras não saia prejudicado. Existe um contrato até o final do ano e a eleição acontece também no final do ano. Então esqueçam um pouco a parte política e pensem nas finanças e no momento do Palmeiras. E uma informação que eu recebi hoje, inclusive desse assunto da Crefisa, que é o seguinte: esse imbróglio está acontecendo porque o Palmeiras, a Crefisa está exigindo do Palmeiras um item no contrato que qualquer coisa que o Palmeiras faça diferente vai pagar uma multa de 2,5 milhões de reais por cada motivo que ela dê para uma quebra de contrato. Então assim, o Palmeiras precisa cumprir os seus contratos e começar a ser mais profissional, porque o grande problema, principalmente, a gente estava até conversando antes do programa, foi no final da Copa do Brasil, onde já se viu um presidente de clube, e eu sou contra, não sei a opinião de vocês, ele quase levantou a taça no lugar do Zé Roberto, quase ele saiu daqui e falou: dá licença, Zé Roberto, eu que vou levantar a taça. Onde já se viu um presidente de clube prestar esse tipo de papel, esse tipo de situação, colocar uma camisa que ele mandou fazer e tirar o nome da Crefisa, ficou lá na minha casa mando eu, é muito bonito, o torcedor gosta muito, na minha casa mando eu, mas precisa olhar um pouco mais para a parte profissional do futebol e a parte que traz receita para o clube. Onde já se viu tirar e tirar a marca da Crefisa num jogo mais importante? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil depois de anos, e você tira o nome do patrocinador? Nós estamos brincando com um patrocinador que dá uma receita absurda. Vale lembrar que a Crefisa trouxe o Vitor Hugo, se é bom ou ruim eu não sei, mas foi o que pediram. Trouxe o Vitor Hugo e trouxe o Thiago Martins. Além do Barros, ainda paga o salário do Barros. Ou seja, foram 3 contratações, mais o salário do Barros, mais 60 milhões de reais por ano. Quer dizer, brincar com uma Crefisa, isso agora, que nem o Prédio colocou, se é alguma coisa relacionada à política, e tem, vamos ser bem sinceros, que eu estive no clube final de semana, e para quem está mais próximo, que acha que o seu Maurício Precivale será o sucessor do Paulo Nobre, olha que a coisa pode estar mudando de figura dentro do clube, tá? Porque existe uma grande possibilidade de Genaro Marino ser o sucessor do seu Paulo Nobre. E aí, se o Maurício Precivale, o senhor Mustafa Contursi, para quem conhece, está se aproximando, inclusive foi ele está próximo da Crefisa para poder até intermediar essa negociação, podemos ter uma eleição conturbada no final do ano e o Palmeiras, o time do Palmeiras já está sofrendo os reflexos da sua política, que é aquilo que a gente fala, o Palmeiras geralmente perde para ele mesmo, e a perda está sendo nessa política que já começou. Então, muito cuidado aí para o seu Paulo Nobre, que acha que está tudo bem, a coisa pode esquentar. Eu acredito o seguinte: quando se fala em presidente o que é? Presidente é o maior cargo de qualquer clube, né? Presidente, para mim, tem que sentar na tribuna de honra. O presidente, para mim, tem que sentar no camarote presidencial. O presidente, para mim, tem que chegar no carro... Não ficar na laje, né? O presidente, para mim, tem que chegar em qualquer clube, isso eu acho. No carro presidencial. Não tem que estar no ônibus com os jogadores. Ele não tem que estar na beira do campo antes do jogo para dar entrevista ou não, mas apenas para aparecer para a torcida. Certo? O presidente é o presidente. Quando o presidente fala, é a última instância do clube. Ele é o poder maior. Mas ele tem que se postar aqui no Brasil também como presidente de clube.
muita gente, os caras são muito torcedores, né? Eles têm o poder e aí eles são muito passionais. Isso. Então tem que ser menos passional e mais presidente. Estou falando do Paulo Nobre, para mim é um bom presidente. Acho que ele está fazendo uma boa gestão, na minha opinião. E se não fosse ele, o Palmeiras seria insustentável. Se não fosse ele, não concordo que coloque dinheiro a todo momento, isso é uma outra questão. Né? Mas eu acho que é um grande palmeirense, mas é muito torcedor. Eu gostaria de vê-lo mais presidente e menos torcedor. Eu acho, não sei a sua opinião, pessoal, eu acho que o Paulo Nobre, o que ele fez bem? Ele tem muito dinheiro, então o que ele ajustou? A parte financeira do clube. Isso ele fez, ele pegou o dinheiro dele, colocou no Palmeiras, a uns juros abaixo do que fosse pedir para algumas instituições financeiras, mas também é um juros razoável aí. Selic mais 1%, hoje o mercado não paga isso. Então ele está sendo bem rentabilizado em relação a isso, mas é a parte financeira. A parte do clube, que ele trouxe o Matos, no início eu acreditei muito no Matos, eu acho que em 2015 era necessário aquela reformulação do Palmeiras. O time do Palmeiras era muito ruim, tanto é que quase foi para a segunda divisão em 2014. Eu acho que era necessário fazer aquela reformulação. Mas esse 2016, ele errou demais. Eu acho que o Palmeiras no ano passado era para parar as arestas. Trouxe um time novo, 3 ou 4 jogadores, você resolveria o problema do Palmeiras trazendo jogadores em nome. Né? E aí trouxe uma baciada de novo. E aí começa a me cheirar mal. Quando o cara contrata 29 e depois você vê que 3 ou 4 peças o Palmeiras teria um time ótimo para esse ano e vem a baciada de novo, começa a me cheirar mal. Então o Matos, que eu tinha tanto crédito, dava tanto crédito para ele, hoje já me parece muito mais um negociador do que um cara que vê uma gestão mesmo pensando a curto, médio e longo prazo. Não vejo mais o Matos como aquele cara que eu tinha uma confiança maior nele. Porque hoje é o seguinte, né? Para mim tem que ter critério de contratação. Exatamente. Então é o seguinte, a troca do Robinho e do Lucas pelo Fabrício e pelo Fabiano. Para mim, o Palmeiras levou desvantagem. Para mim. Também acho. Tecnicamente. Nesse momento, daqui a pouco os dois podem ir mal no Cruzeiro e os outros dois arrebentarem aqui. Pode acontecer isso. Eu acho, mas em nomes e em momento, eu acho que o Palmeiras levou desvantagem. Mas o Cuca foi muito transparente entre eles, porque ele explicou o critério utilizado para trazer os dois jogadores. Que ele gosta de um lateral direito mais força, né, que marque melhor, que é o Fabiano. E acha que o Fabrício pode jogar tanto na esquerda, na lateral, como de meia. É verdade. Então o Cuca foi muito mais transparente do que a diretoria. Por que houve a troca? Veio o treinador explicar. Sim. Não veio o diretor executivo de futebol. Né? O Alexandre Matos eu acho que é um profissional das melhores intenções, mas eu acho que ele se omite muito nas suas explicações. Sem dúvida. Por exemplo, quantas contratações foram feitas? Mais de 30 provavelmente. 25 ano passado, esse ano umas 8. Quantas deram certo? Era interessante o Matos... Esse número. O Matos fazer uma avaliação até do que funcionou no Palmeiras, em termos de contratação, e de que precisa ser bem melhorado. E quais são os critérios? O Cuca pediu um zagueiro, trouxe um Mina, 21 anos da Colômbia, bom jogador. Uma boa contratação. Tem 20 anos, tem mercado europeu, esse cara tem critério. Porque o Palmeiras vai comprar 80% dos direitos e pode, à frente, faturar uma boa grana com ele. Isso é contratação criteriosa. Hoje os colombianos estão colocando o Miguel Borja, atacante do Santa Fé. Não sou eu, viu, pessoal? Porque depois ficam me criticando aí nas redes sociais. Não é, a informação não é minha. A informação é da imprensa colombiana, que está colocando o Miguel Borja, e aí a gente foi se informar aqui, né, com as nossas fontes, e parece que existe alguma coisa. Não sei se vai sair negócio. Um atacante de 23 anos. Critério, acho que é juventude. Né? Negócio que pode dar lucro ao clube. Lá na frente. Então, frente. Regis do Bahia, o Regis que está indo para o Bahia. Qual foi o critério? Dar um chapéu no Santos. Entendeu? Esse tipo de coisa que não deve acontecer. Isso é que pega mal. Renovação do Luan, por exemplo. Isso. Alguém explica por que o treinador renovaram pediu, o Luan? Porque o treinador pediu, o Marcelo pediu. Não, mas calma aí. O treinador pede, tem que dialogar com ele. Não, Marcelo, o Luan não vai ser aproveitado aqui. Então a gente não vai parte não faz parte. Um ponto importante que eu acho é o seguinte: hoje o treinador chega, deixa tudo na mão do treinador. E o treinador não é ativo do clube, ele sai. Acontece que nem ficou com o Gareca. Nós estamos aí com esses argentinos até hoje. O Tobi e o Muxi estão voltando, estão retornando. E o Palmeiras não sabe o que fazer com eles. Assim, não pode deixar tudo na mão do treinador. O que já falou que sabe. O que falta para o Palmeiras é ter justamente o que a gente estava comentando. Tem uma estrutura onde você tem um perfil e um critério para contratar, como você colocou. Tem que ter um perfil. Esse cara tem perfil para jogar no Palmeiras e não aceitar tudo que o treinador pede. Senão o treinador vai embora e fica com esses caras aí. E aí não sabe o que fazer.
Eu acho que isso tem que ser revisto no foram futebol. outros que vieram, né? França, Amaral. Não, mas tudo isso vários, aí. mas tem vários. Leandro Almeida. Leandro Almeida, isso aí, Deus me livre. Eu acho o seguinte, Sabe, ó, coisa no futebol atual, principalmente aqui no Brasil, não dá mais para brincar com dinheiro, né? Porque, de repente, tem muito presidente que está em casa, que é torcedor e tudo, e daqui a pouco cai a presidência no colo. E ele sai de uma administração de um orçamento doméstico da casa dele para 300 milhões de reais num clube que tem 20 milhões de torcedores. É o que está acontecendo muitas vezes aqui no Brasil. Né? O presidente assume um clube de uma hora para outra sem ter a menor experiência, né? E o menor senso administrativo para lidar com o clube de futebol, principalmente aqui no Brasil. Então, tem que ter muita transparência e muito critério, e não brincar com o dinheiro do clube. Né? Ah, mas está sobrando dinheiro para contratar. Por quê? Será que não é melhor você ter 28 jogadores no grupo, com critério? Né? Jogadores de peso. De peso, 2 jogadores para cada posição, ao invés de tu teres 40, 42, Nossa. sendo que tu tem pelo menos, tu tem 20 não, tu tem 16 que estão satisfeitos e o resto está todo mundo ali, né? Treinando, ou fora até do coletivo, imagina dos jogos. Então, para que inchar e encher o grupo de jogadores? Isso é que eu não consegui entender no Palmeiras, apenas isso. Agora, traz o Mina, Fabrício e Fabiano, criteriosos, né? Acho que vai trazer um meia ainda. Vai trazer um número Será 10. que vem? Eu acho que vai. Acho que vai Tipo trazer um quem? número 10. Tipo quem? Então, eu estou ouvindo Olha, falar muito em Diego, que jogou no A Santos. informação que eu tenho... Até do Pato, o ouvi Cuca- dizer esses O dias. Cuca negou na coletiva, e eu tinha certeza que ele ia negar, porque é o seguinte, a torcida, nós da imprensa, a gente não pode viver de versão oficial. Nós temos as nossas informações. Eu sou um cara que eu estou há 25 anos no mercado. Quando eu dou uma informação, ela não é uma informação irresponsável, não é uma plantação e nem algo que eu tenha interesse próprio para qualquer clube, jamais. Então, quando a gente dá uma informação, é porque alguma coisa existe. Se vai se confirmar ou não, isso é outra coisa. O futebol é muito dinâmico, ela tanto pode se confirmar como numa hora para outra pode mudar. E hoje, para nós, jornalistas, está difícil de confirmar a informação. Sim. Porque as negativas são gerais, certo? Ninguém confirma nada hoje como antigamente. Como dirigentes antigos, que tu ligava para os dirigentes antigos, o fulano interessa? Sim, e não tinha problema nenhum. Hoje não, hoje ninguém confirma nada. Então a informação que eu tenho é a seguinte, o Cuca pediu o Arrascaeta, o uruguaio que está no Cruzeiro. E o Cruzeiro gostaria de ter o Rafael Marques, certo? Eu não sei se vai sair essa troca, mas é algo que pode acontecer. É algo que pode acontecer. Se não vier um jogador do tipo Arrascaeta, talvez venham com características parecidas para o meio de campo. Por quê? A gente estava escalando o time hoje. Se o Palmeiras tivesse que entrar em campo hoje, Fernando Praz, Fabiano, Mina, mas o Mina só joga dia 20 de junho, então hoje não daria. Então seria Edu Draceno, Vitor Hugo e Egídio. Aí o meio de campo, Matheus Salles, Gabriel ou Arouca, pode ser, né? Cleiton Xavier, Fabrício no meio, acho que sim. Ou Roger Guedes, né? Que o Cuca gosta do menino. Sim. E na frente, Gabriel Jesus, que deve sair no meio do ano. E o Dudu. E o Alexandre. Então, é o que o Palmeiras tem hoje. Esse time é bom para encarar o Campeonato Brasileiro? Não, na minha visão não. Precisa Na minha de mais visão, coisa. não. Precisa de mais coisa. Então, eu acho que ainda virá pelo menos um meia para ser titular no meio de campo. E mais um atacante. Eu imagino que o Gabriel, provavelmente, o Jesus, vai ser negociado no meio do ano. Provavelmente. Eu acho que falta realmente um meia. O que eu tenho visto, até mudando um pouco de assunto Qual é o aqui. meia que você queria? Não, eu gostaria de um meia estilo Everton Ribeiro, estilo Diego E. Santos, Opa, bom. talvez o Conca, não sei como é que está a situação dele física, mas esse tipo de jogador. O que eu vejo o Palmeiras ter uma baciada de jogadores e nada com qualidade. E o que mais me incomoda hoje é o torcedor do Palmeiras, sabia? E o torcedor do Palmeiras é muito... Hoje, eu li uma matéria, inclusive esses dias, do Mauro César, na SPN. Ele publicou uma matéria, um texto, na verdade, um texto dizendo o torcedor de balanço. E eu queria falar um pouco disso daqui. Hoje o torcedor do Palmeiras ele acompanha, sócio torcedor, nós somos o segundo do Brasil. Camisa mais valiosa, maior público, a maior arena do Brasil. E o time de futebol mesmo ele não exige nada. E o time de futebol, o palmeirense está acomodado. Me preocupa isso. Eu participo de vários grupos no WhatsApp aqui que me preocupa a postura do torcedor do Palmeiras. Me preocupa muito. Ele não está mais preocupado com... Chegou o Fabiano e Fabrício, eu vou dizer para você, 80% dos grupos acharam uma maravilha. Por que não? Porque mandou 2 caras que o Robinho não agregava, era um desagregador. Pô, e a parte técnica?
O cara tá avaliando, não, mas tem que agregar. A parte de agregador ou não pertence à parte técnica. É o treinador que tem que fazer essa gestão. Senão Edmundo não jogaria, Antônio Carlos não teria espaço aqui. Não, mas não pode. O caso era diferente. Hoje, o Palmeiras ficou, se não contratar o meia, na minha visão, nós pioramos em relação ao passado. Porque eu queria ver o Cleiton Xavier com o Robinho ao lado. O Robinho, na minha visão, não é um jogador tão ruim. Vinha mal, vinha. Não é protagonista? Não é, na minha opinião. Mas ao lado do Cleiton Xavier, ele faria na minha visão, ele seria um meio campo titular do Palmeiras. E sem essa figura, não. E aí vem o Fabrício, um histórico ruim, um histórico de não sei se vai dar certo. Pode ser que dê, tomara que dê, mas não sei se vai dar certo. E o torcedor do Palmeiras está acomodado. E ele fica, vai vir o Diego dos Santos. Quanto? Eu ouço isso nos grupos. Quanto o Diego vai ganhar? Há um ano vai e meio que o Diego está vindo para o Santos. Também tem isso, né? Está vindo para o Palmeiras, perdão, o ex-Santos. Vai estourar o orçamento do clube. O torcedor pode estar preocupado com o orçamento. Não que não tenha que estar preocupado, mas eu quero ver um Diego jogando no Palmeiras. Quer comparar a qualidade técnica de um Diego? Mas ele ganha 200 pau, o outro... o teto do Palmeiras é 300. Por isso não importa. O ganha 900 como centroavante e não joga. Mas não importa, isso é uma questão administrativa que o clube tem que fazer essa gestão. Se o cara ganhar isso é porque ele merece. É porque ele tem um histórico dentro do futebol que o permitiu ganhar isso. E o que me preocupa hoje é o apequenamento do pensamento do palmeirense. E isso me preocupa. Não sei se você tem essa mesma... O Palmeiras vive de futebol. Não adianta o basquete estar muito bem, o departamento de bocha ganhar títulos o ano todo, as piscinas estarem limpas, o estádio que é um espetáculo, para mim é o melhor estádio do Brasil, é uma opinião própria minha, e o futebol está muito mal. Não, o Palmeiras é um clube de futebol, como os outros são também. Então o Palmeiras precisa ganhar títulos. O Palmeiras vive de títulos. Claro que eu concordo com a tua tese. É importante trazer um meia de exceção. É difícil? Primeiro, produto escasso no mercado. Sim. Os que tem são caríssimos. Né? Mas aí é o seguinte, é a opção, aí tem que pagar. Nós vamos fazer um risco, explica isso para a torcida. A gente está trazendo um jogador como o Diego e Santos para ser o número 10, para ajudar a ganhar títulos. Sejam transparentes em relação a isso. O problema é esse, daqui a pouco você vai atrás do Regis, porque vai dar um chapéu num dos rivais, e o cara não joga uma partida pelo Palmeiras. Isso é inexplicável. Isso é inexplicável. Então, apostar num jogador que não vá onerar as finanças do clube, eu acho, por exemplo, não adianta trazer o Diego, acho que tu vai concordar comigo isso, e aí tu paga 2 meses e não consegue pagar o terceiro. Não, isso não. Isso não dá para acontecer. Mas o que eu vejo é que a gestão hoje é do ruim e caro. Sim. É do ruim e caro, porque assim, tem razão, esses caras não estão ganhando, nós não estamos trazendo Rafael Marques, esse tipo de jogador não ganha 50 pau por mês. Então você pega uns 3, 4 que não dão resultado e que não jogam, você troca por um cobrão. E um cobrão não é trazer veterano. Você vai trazer um veterano. Não, é aposta, Pode ser que o Diego chegue aqui e não dê certo? Pode ser. Mas qual o risco? É mais fácil um Diego chegar e dar certo ou um jogador que você não conhece? Até quando chegou o Roger Guedes, eu brinquei aqui no programa. Nada contra o Roger Guedes, inclusive foi muito bem na final contra o Santos. Jogou muito bem, tomou lugar de jogadores do Eric, por exemplo, que custou 13 milhões de reais e joga o Roger Guedes. Quer dizer, o Cuca já apostou mais um menino que chegou agora do que no próprio Eric, que foram gastos 13 milhões de reais. Quer dizer, mas o Palmeiras precisa ter um meio-campo mais encorpado, que é o coração do time. O Alex de Salvador, o Jefferson de Salvador, palmeirense fanático, boa noite. Se o Palmeiras for trocar o Rafael Marques com o Grêmio, deveria trocar pelo Juliano. Se for trocar com o Cruzeiro, pede a Arrascaeta e o Manuel. O Cruzeiro não faz, né? Os dois juntos pelo Rafael, acho que não faz. Muito difícil. O Juliano é titular absoluto do Grêmio. Tem contrato longo. Muito bom jogador. Tem contrato longo. Tem contrato longo, é bom jogador. E que passou pelo Palmeiras. Passou pelo Palmeiras? Passou. O Juliano passou pelo Palmeiras. Agora eu pergunto uma situação do Diego. O Diego está jogando fora do eixo, né, do grande futebol já há um tempo. A minha preocupação, ele vindo, não vai ter problema em relação à adaptação com o nosso tipo de treinamento, pela idade dele já, para ele engrenar no tipo de jogo do Brasil? Meu medo é esse. Eu acho o seguinte, é muito tempo de Europa, né? Só time grande, né?
Juventus, Porto, Galatasaray é Fenerbahçe, né? Fenerbahçe É grande na Turquia. Na Europa é médio, mas na Turquia é grande. Né? Então tá acostumado a grandes clássicos com o Besiktas e com Então, mas eu fico Galatasaray. preocupado com a questão física dele. Mas eu acho que... Porque na Turquia... É verdade, mas olha o Christian, exemplo, desculpa eu falar, mas é um jogador que veio da Turquia e não conseguiu jogar ainda, né? Por questão física também. Pode ser, o Diego acho que é 8'4", acho que vai fazer 32 anos. Isso ainda dá, eu acho, mais uns 2 ou 3 anos de contrato. Porque é o seguinte, o nosso futebol aqui no Brasil, ele empobreceu muito tecnicamente. Então é o seguinte, os jogadores do nível do Diego, Everton Ribeiro, eles passaram a ser top. Né? Exato. O Everton Ribeiro era médio, sempre foi. E aí foi bicampeão no Cruzeiro e virou um monstro, né? O Diego sempre foi superior ao Everton Ribeiro. Muito superior. Então eu acho, viu, Tarso, que nesse nível atual do nosso futebol, esses caras ainda chegam. Terra de cego. Eu acho eles chegam e mandam no time. Acho que eles chegam. Não, você viu, eu penso o seguinte, não sei se vocês concordam. O Cleiton Xavier não é um craque. Ele sempre foi um bom jogador, mas craque longe de. E ele joga. Você vê que ele passeia em campo e joga. Eu fico imaginando o Diego no meio desses caras hoje. Ele vai brincar. Porque, como você falou, o futebol hoje está numa mediocridade absurda, está nivelado por baixo. Assim, tá absurdo. Você vê hoje, tá muito ruim. Já vem de alguns anos, mas assim. Mas você vê a qualidade de um Diego, até o Robinho. Eu queria o Robinho no Palmeiras. O Atlético Mineiro, por isso que eu falo, o Palmeiras tem menos receita que o Atlético Mineiro, tem mais poder de compra que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez 2 ou 3 contratações. Contratou o Cleiton, centroavante do Figueirense, trouxe o Robinho, já tinha o Dato, o Lucas Prato. Pô, eles sim contrataram pontualmente para ganhar uma Libertadores. Júnior Urso, volante, que acrescentou. Veio da China, mas acrescentou. Quer dizer, o Atlético fez contratações para ganhar uma Libertadores, com planejamento. Agora o Palmeiras contratou quem? E o que eles gastaram, se você pegar o que o Atlético gastou, o que o Palmeiras gastou muito mais, na minha visão. Eu acho que o Palmeiras vai mudar ainda mais a fotografia. Então saíram já Robinho, Lucas, né? Aí o Regis já saiu, o Natan foi emprestado para o Criciúma, o Felipe e Gabriel rescindiram, tiraram os que estavam ficando até fora de coletivo, como o Gabriel Leite, Lucas Taylor, né? Acho que o Juninho sai do Audax agora, vai para o Criciúma, pelo que me disseram, né? Mesmo que o Cuca tenha elogiado o menino, ele vai ser emprestado para o Criciúma. E acho que o Cuca quer jogadores prontos. Ele quer ter, assim, eu acho, conhecendo o trabalho dele, 22 caras que ele possa mexer a qualquer momento no time. Né? Não vou dizer com características, com qualidades parecidas, porque entre Fabiano e João Pedro tem muita diferença? Talvez um pouquinho com o Fabiano, talvez um pouquinho. Mas entre Edu Dracena e Mina, hoje o Mina é mais jogador que o Edu. Mais ágil. Mas o Edu é um líder, também ajuda bastante. Né? Vitor Hugo e Roger Carvalho. Eu acho que o Vitor Hugo é bem superior ao Roger Carvalho. Aí Egídio e Fabrício, colocar um do lado do outro, talvez sejam parelhos, características diferentes, mas eu acho que o Cuca quer ter pelo menos reposições, porque o Campeonato Brasileiro é meio criminoso, né, cara? Daqui a pouco tu faz 2, 3 vitórias seguidas, mas tu joga 1 ou 2 mal, tu acaba perdendo. Aconteceu isso com o Palmeiras no ano passado. Precisa ter elenco, e o que ele quer também, que eu vi, é time forte, né? Isso. É um time com uma estatura maior, fisicamente um time mais forte, para não sofrer tanto, acho que com lesões que o Palmeiras sofreu ao longo do ano, e contratar meio. Acho que o Cuca é um exemplo bom ainda. O que o Palmeiras ganhou esse ano foi a contratação do Cuca. Um técnico muito mais ativo, participativo, briga até o último minuto pelo time. Eu acho que eu gosto do jeito dele. Né? Não vou dizer, não sei nem se mais atualizado, mas ele é um cara mais atuante. Ele não desiste. Você vê que o jogo contra o Santos, ele foi até o final, ele fez 2 substituições depois dos 35 minutos. Até o final, ele perseguiu o empate, ele vai atrás, ele tenta extrair o melhor jogador, ele cobra, porque ele sai cobrando. Esse negócio de jogador, de técnico paizão, que passa a mão na cabeça de jogador, para mim não serve. Então, eu acho que o Palmeiras foi no caminho certo no Cuca. Tarde demais nos custou a Libertadores e o Campeonato Paulista. Por que o Campeonato Paulista? Porque se o Palmeiras tivesse com o treinador anterior, já tivesse o time montado, talvez não tivesse ficado atrás do Santos na classificação e talvez tivesse a oportunidade de jogar dentro de casa e não na Vila, como foi na semifinal agora do Paulista. Então acho que o Cuca é uma grata surpresa, acho que a contratação foi muito boa e eu acho que ele pode dar esse jeito, vai precisar de meia. Ele chegou um pouco depois do prazo, acho, né? Porque, analisando friamente, o Marcelo podia ter saído por cima em dezembro, campeão da Copa do Brasil, faixa no peito, bicho no bolso e trabalho referendado, mais um título na carreira, né? Campeão da Copa do Brasil, porque a gente já sabia por ambiente que a coisa não estava legal desde o ano passado.
E eu acho, sem desmerecer o título do Palmeiras, mas eu sempre disse isso, o Santos poderia ter matado o título no primeiro jogo. Sem dúvida. Se todas tivessem entrado, que eu costumo brincar, teria sido 3-0. E aí o jogo de volta seria terrível. Aqui, o Marcelo não ajudou tanto. Os jogadores se fecharam e a torcida, que foi espetacular, carregou o time. A torcida carregou o time do Palmeiras. E a torcida fica brava, viu, Prédio? Quando você fala que a torcida do Palmeiras que levou o título, os caras acham que não. Não, a torcida carregou. A torcida carregou. o time. E os jogadores tomaram uma injeção de ânimo ali, com o corredor verde, que foi uma coisa fora do normal. Quem acompanhava o Palmeiras viu, o Palmeiras ganhou o título na bacia das almas, como eu costumo falar. E foi, como foi aquele 2012 com o Filipão em Curitiba. Que aquele título da Copa do Brasil nos custou o rebaixamento. Aquele título, a permanência do Filipão após a Copa do Brasil com o Betinho, aquele elenco super fraco, a diretoria achou, não, vamos manter que nós vamos conseguir. E aí o Campeonato Brasileiro extenso do jeito que é, sem elenco, fraco, custou o nosso rebaixamento, como custou a nossa eliminação na Libertadores, agora a permanência do Marcelo Oliveira. O futebol virou muito executivo, né? É a chamada, eu até brinco, executivação do futebol brasileiro, porque todo clube tem que ter um executivo para atuar do lado do chamado vice de futebol amador, né? E do presidente, né? Se criou isso. Então o Matos, quando chegou como gênio. Por quê? Porque ele participou de 2 campanhas vitoriosas no Cruzeiro. Tudo isso é verdade. Ele chegou com um grande cartaz. E ele tem uma boa penetração no meio. Ele fecha negócios rápidos, né? Ele tem um bom banco de dados. Uma rede de relacionamento muito exatamente. forte. Isso é importante no meio hoje. Mas não é definitivo. Não significa que seja um gênio, que seja um monstro. Certo? Tem que haver cobrança também a quem contrata. É só isso que eu acho. Tem que diminuir um pouco a soberba, ser um pouco humilde na análise dos reforços. E acho que o presidente também tem que ser menos emocional na hora das decisões. Então, quando o presidente chegou e disse assim, esse treinador fica comigo até o fim da gestão, isso é uma meia-verdade no futebol brasileiro, a gente sabe que não funciona assim. Não funciona mesmo. E o Marcelo não saiu pela frase do presidente Nobre, que diz o seguinte, o Marcelo vai comigo até o fim da gestão. Ele ficou refém dessa frase. E só desistiu dessa frase, dessa postura, quando viu que não dava mais. Depois daquela derrota para o Nacional, que a gente viu que a casa ia cair. E tanto é que caiu na Libertadores. Fazendo um histórico, nós comentamos isso esses dias, nós tivemos o Kleina, que era gente boa demais, que fazia toda o meio de campo com o pessoal e tal. E o pessoal fala, não, ele é bom, e a gente insistiu em ficar com ele. Eu acho, né, já expus aqui uma opinião em relação ao Gareca, que eu achei que ele era uma promessa muito boa para o futebol brasileiro, e ele foi, na minha opinião, minado pelos empresários brasileiros, que não queriam que trouxessem jogadores de outros países com valores abaixo do mercado, porque naquela época o dólar estava favorável para a gente, e aí ele foi minado. Os jogadores brasileiros não passavam a bola para os argentinos, que não eram lá essas coisas, tudo bem, mas ele estava montando o grupo dele. E aí nós tivemos o Oswaldo, né, que foi uma questão aí, né, passou aí por nós, e agora, né, tivemos o Marcelo e o Cuca. A quantidade de técnicos que nós tivemos nesses últimos anos, e assim, cada um montando o seu esquema, cada um trazendo o seu grupo de trabalho, que isso é normal em qualquer tipo de empresa, um gestor sai, ele leva uma parte da equipe, mas aí, no nosso caso, a gente fica refém, porque os argentinos, nós herdamos esses argentinos, que o Paulo acabou assumindo a conta desses argentinos, para não ficar tão chato, né? Mas ele falou, bom, eu compro esses argentinos, se der lucro, o lucro é do Palmeiras, e se der prejuízo, o prejuízo é meu. Só que a gente não pode viver a vida inteira por um mecenas, assim, um benemérito, não é assim que funciona. Se fala tanto em profissionalismo, né? Isso, então eu acho que o clube tem que poder também andar com as próprias pernas. Se por acaso o Genaro Marino ganhar, ou o Maurício Principali, que um dos dois seja o herdeiro, né, da gestão do Paulo Nobre, que eles consigam andar com as próprias pernas. Eu imagino também que o Genaro, por exemplo,
mesmo conhecendo um grande palmeirense, uma grande pessoa, mas talvez não tenha as mesmas posses que o Paulo Nobre. Não possa daqui a pouco emprestar dinheiro se o Palmeiras precisar. Então, o clube não pode ser gerido dessa maneira. Exatamente. Dessa maneira. Aí é amadorismo. É uma instituição que tem 102 anos de história. Sim. Quer dizer, ela sempre andou com as próprias pernas, mesmo em tempos difíceis, mesmo com dívidas, tudo. Isso. Mas sempre teve o apoio do seu torcedor e pessoas que sempre pensaram no Palmeiras. Eu não estou dizendo que não é o caso do Paulo Nobre. Eu acho que o Paulo Nobre ama o Palmeiras. Acho que, eu acho. Não, se não fosse ele, o Palmeiras seria talvez insolúvel nesses 4 anos aí, de 2013 a 2016, se não fosse ele. Mas tem que chegar um momento que tem que parar. Ó, o Palmeiras precisa andar com o seu orçamento. Levanta-te e anda-te. Exatamente. A gente estava falando de festa da torcida, que a gente conquistou um campeonato pela força da torcida. Te pergunto, Pretzel, pela questão da torcida única, que nós fomos os prejudicados em relação a isso, que fomos o único clássico, né, a ter essa penalidade, que na minha opinião é a falência da segurança pública. O se não faz parte da história, né? Mas se ali nós tivéssemos uma parte da nossa torcida, na hora que fez aquele gol de empate, aquela vila ia ter outra cara, né? A festa, os jogadores dentro de campo. Tinha uma frase do Rubens Minelli, que treinou o Palmeiras, desculpa pessoal, foi multicampeão no Internacional, campeão no Grêmio também, que o time é que faz a torcida. Era a frase que ele usava, isso me marcou também, né? Na época que eu ia do Beira-Rio, naquele timaço do Internacional, né? Que o time que fazia a torcida, porque se o jogo começava com o time apertando o adversário, a torcida vinha junto, né? E a gente sentia isso na arquibancada e tudo. Naquele momento, Tarso, eu não sei se a torcida teria tanto significado assim, né? Quando o Palmeiras empatou o jogo, que ali era o quê? 45 minutos, né? Então aí teve os acréscimos, 2, 3 minutos, né? Eu achei até que o Palmeiras poderia virar o jogo porque o Santos sentiu. Mas eu não sei se a torcida teria tanta importância. Sobre a torcida única, deu essa casualidade de exatamente no clássico que o Palmeiras tivesse incluído, né? Seu primeiro clássico, né? Eu concordo contigo, a falência da segurança pública. Mas algum teste precisava ser feito. Alguma medida precisava ser tomada para dar uma acalmada na coisa. Nisso, não basta. Então eu acho que a torcida única é um teste. Dá para levar, nós estamos em maio, até dezembro. E a gente depois faz um relatório e vê se os resultados foram práticos ou não. E no ano que vem, retorna com um estádio normal. A gente é do tempo, né, Tarso? Meio a meio, cara. Eu fui a Grenais. Eu fui a Grenais, Olímpico e Beira-Rio dividido ao meio. Você viu que lindo em Brasília? Brasília, Vasco, Flamengo, meio a meio. Meio a meio sensacional. Hoje, eu já acho uma bobagem, os 10% que depois caíram para 5%, isso eu acho uma bobagem, né? Porque tem jogos, por exemplo, que eu sou o dono da casa, mas o meu time está em pior situação que o adversário. Sim. Por que eu não dou mais espaço para o adversário? Vai ser bom arrecadar e para lotar o estádio. Mas não, eles insistem em dar os 5%, aí fica uma parte vazia do estádio e os caras todos abarrotados quando poderiam lotar a parte do adversário. Então é só isso. Eu só acho que em relação à torcida única, eu concordo plenamente, falência da segurança pública, mas eu acho que é um teste que merecia ser feito. Eu acho que na parte de segurança, a gente tem hoje uma tecnologia fantástica e a gente identifica esses assaltantes de banco e tudo mais por imagens e as nossas câmeras dentro do estádio são maravilhosas. Agora, no metrô, no trem, a gente não vê essa tecnologia. Então, para identificar fica mais difícil, concordo. Mas eu acho que você tem que punir quem está no meio do rolo, quem está no meio da briga, puna-se com rigor. Foi feito no dia do jogo, vai ter punição. A pior coisa para uma pessoa dessa é ficar sem ver o jogo do time. Não é você mandar para cadeia. Vai fazer o cara limpar bumbum de idoso, limpar asilo, limpar orfanato, fazer obra social em colégio no horário do jogo do time dele. Isso é morte pro cara. O cara nunca mais vai fazer nada. É uma coisa que deu certo na Inglaterra. Eu acho que a gente não tem que copiar o que deu errado. Sim. Na Argentina não deu certo, continua morrendo muita gente, os caras continuam marcando encontros, e lá na faca, é traumático lá o negócio. Não deu certo o negócio da torcida única.
E eu acho que a gente tem que copiar, tem que fazer alguma coisa, concordo. Mas tem que copiar o que deu certo. Não tem competência para fazer a punição, vamos ver um outro jeito, vamos trabalhar em relação a isso. Põe uma tornozeleira no cara, no dia do jogo ele tem que estar com essa tornozeleira ativa, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa, concordo, que tem que ser feita. Mas só tem um problema naquele sujeito lá que lá em Oruro, né? Oruro. Matou lá, veio pra cá, primeiro jogo que teve contra o Vasco, ele arrumou confusão. Ganhou um cargo, inclusive, dentro da agora arrumou outra confusão, foi preso, tem que ficar preso, tem que subir com ele. Nesse caso, porque sim. o cara minha opinião, assim, eu concordo. Bandido. Vocês estão discutindo, eu acho assim, O cara eu acho que é uma falência realmente da segurança, mas eu acho que essa medida era necessária e, pelo visto, deu resultado. Eu tinha comentado aqui, tinha. O povo anda muito mal educado. O torcedor merece tomar esse tipo de punição. Enquanto o povo brasileiro, e aí eu digo em vários setores da sociedade, dentro de tudo, nós estamos passando aí por um impeachment, briga para todo mundo, tem que tomar essa medida drástica. O torcedor precisa ser educado, precisa ter educação em todo o setor, precisa aprender, precisa identificar, mas precisamos ter um pouco mais de educação. E a medida, na minha visão, não teve briga, não. E o Serginho falam que tem que acordar. arredores. Você não acha que o Serginho tem que A acordar? prerrogativa era a seguinte, verdade. Ô Serginho, a prerrogativa era que as brigas aconteciam fora dos estádios, longe dos estádios. Mas o que acontece? Quando você não tem a outra torcida se locomovendo, você não tem essas aglomerações, você não tem esses grupelhos que é onde acontecem as brigas, a minha visão. Então, eu não vi nenhum incidente. Mas foi só um jogo. Foi só o primeiro. Um jogo. Foi só, mas assim, Daqui a pouco eles estão marcando novamente. Não, ok, foi só um balde de água fria na torcida do Palmeiras. O pessoal, como nós... Aí eu vou ser até um pouco mais pejorativo. O torcedor palmeirense, eu vi, como você, eu participo de vários grupos, todo mundo se encontrando em bares, em casas para fazer seu churrasco. Agora eu penso o seguinte, daqui a um tempo você vai criar um hábito de fazer isso, aí a torcida de um já vai saber que ali é um ponto de encontro da torcida palmeirense, todo jogo o pessoal... Aí já tá feita a besteira. É isso aí. Porque daí você já tem um determinado bar, aí o cara já tá chapado, já tá com tudo na cabeça, e aí acabou, cara. Vai quebrar o bar, vai fazer besteira ali em volta. Então isso daí foi o primeiro jogo, deu certo, ok. Mas calma. Vamos ver. Não querendo ser pessimista. Não, eu não quero que vá para esse lado, não é minha opinião. Não querendo ser pessimista, mas... Chegar em dezembro, fazer relatório da segurança pública em reunião com os clubes, e aí se revela lá o que aconteceu. Houve incidente com torcida única, fora do estádio, em bairros próximos, em bares. Faz esse relatório e sejam transparentes. Aí deu certo, funcionou. Agora, o que eu fiquei muito triste, eu ainda não falei com ele pessoalmente, mas assim, eu assisti pela TV, como todos os palmeirenses, exceto meia dúzia que estavam lá no estádio, nas sociais. nas tribunas, né? Tribuna. Aí o nosso presidente, na hora que ele é indagado, ele é uma medida do poder público, não sei o quê, e o presidente do Santos descendo a lenha, falando que é um absurdo, que não sei o quê. Então, quer dizer, o nosso presidente foi um dos que estimulou a torcida única por questões financeiras, porque nós políticas. Perdemos não sei quantos mil lugares quando tem a torcida adversária, porque a polícia também exagera em umas coisas que são assim, porque se acontece alguma coisa a culpa é nossa. Mas eles fazem ficar num clima tão animal, um clima tão pejorativo. O torcedor já chega amedrontado. Já chega é uma pena. Por que você não faz a torcida visitante sair antes? Isso. É a torcida menor, é mais fácil de você conduzir, segura toda a massa e põe o pessoal. Não, eles fazem o contrário. Aí você fala, gente, não adianta, não é coisa... Eu fico assim... O Estatuto do Torcedor tem um item chamado plano de jogo. Esse plano de jogo é feito... Nunca aconteceu isso. O que se resume ao plano de jogo? Segurança,
administração do mandante, né, visitante, e vamos definir por onde que vai entrar o Palmeiras, por onde que vai entrar o visitante, né? Quem é que sai primeiro, né? Quantos policiais estarão à disposição. Eu nunca vi eles fazerem isso, nunca vi. Quando fazem, e olhe lá, ququando tinha, eram reuniões com os uniformizados, para definir transporte do torcedor visitante. A gente, que para mim é um absurdo, a gente não tem transporte, não tem escolta, nem precisamos, mas o cidadão comum não tem escolta para chegar no estádio. Né? Os uniformizados visitantes têm. Isso também faz parte da falência da segurança pública, agora, respeitando todo mundo. Mudando o assunto aqui, me pediram para você falar do curso de jornalismo esportivo. Tem muito palmeirense que gostaria de saber detalhes e também fazer. Eu gostaria de fazer, aliás, eu tenho um projeto, porque eu acho que o jornalismo esportivo está cada vez se segmentando mais, na minha opinião. Então, por que não fazer um curso só para palmeirenses? Eu já pensei nessa ideia. Como também para fazer para outros depois identificados, sem problema nenhum. Acho que seria muito interessante. Então, por exemplo, eu abri uma questão de aula particular agora, eu dou aula particular de jornalismo esportivo. Então, por exemplo, o Rogério gostaria de aprender a fazer uma entrevista. O que ele deve perguntar? Isso, como de técnica de entrevista. A gente faz um plano das aulas, né, para você sair pronto para saber fazer uma entrevista, certo? Uma forma de perguntar e tal. E também tem o curso, né, que eu dou um curso de jornalismo esportivo, que eu sou coordenador, eu trouxe isso de Porto Alegre, que são 36 horas. Essas 36 horas são puxadíssimas, né? A exigência ela é 100%, eu posso garantir, onde inclui internet, divulga aqui pra gente, internet, mídia impressa, mídia TV e rádio. Então, as 4 mídias envolvidas num curso de 36 horas. E se alguém quiser fazer, o que tem que fazer? Tem que mandar um e-mail para mim, cursojoresportivo@gmail.com. Quem tem interesse, cursojoresportivo@gmail.com. Eu tenho uma turma agora para fechar em junho e uma outra turma para fechar em julho, em 2 moldes diferentes, certo? Em junho é com um sócio que eu tenho, em julho é no IPOG que eu lhe falei, que é uma outra modalidade também. Nos meses de junho e julho eu pretendo fechar 2. E onde é? Onde que é? O IPOG é ali na Avenida Paulista 807, fica no prédio ali da Rádio Avenida. Vou fazer uma pergunta. Deixa ele repetir o seu e-mail mais devagar. cursojoresportivo, tudo junto, @gmail.com. Isso. Legal. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Perguntar para o Bretson aqui, eu acompanho um pouco seus posts no Twitter, e eu sei que deu muita polêmica, e eu tinha comentado aqui, acho que uma meia hora antes de você postar, em relação à contusão do Cleiton Xavier. Eu comentei aqui, inclusive, um pouco antes, falando, ele teve, inclusive, estava machucado na panturrilha, e o departamento médico do Palmeiras escondeu a notícia, vinha dizendo que ele estava se recuperando. Eu até tinha, você falou, você deu... Parabéns. Porque é o seguinte, essa informação, ela estava guardada a 7 chaves no Palmeiras. Pelo histórico recente do Cleiton, eu conheço o Cleiton desde os 17 anos, porque ele chegou do CSA para o Internacional em 2002. Eu vi o crescimento dele como jogador, né? E eu fiquei próximo dele, porque eu cobria o Inter na época, né? Em 2002, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Então a gente ficou muito próximo. E o Cleiton se tornou um ótimo jogador. Chegou com 17 anos, mirradinho, encolhido, lá alagoano, nada contra, mas tímido. Chegou no Sul, o cara tá no Nordeste, vai pro Sul. É diferente, cobrança diferente, time grande. Né? Foi mais pegado. Foi trabalhar com o Muricy Ramalho, com o Celso Rotti. Né? O Muricy fez ele jogador. O Muricy gosta muito dele, porque o Muricy transformou o Cleiton num meia muito bom. E acompanhando a situação do Cleiton, ele já não vinha jogando. E aí a gente tem fontes no Palmeiras, eu tenho, graças a Deus. O cara chegou e me disse, tem uma bomba acontecendo que o Palmeiras está escondendo. O que é? O Cleiton Xavier teve uma nova lesão. Uma lesão pequena, mas teve. Né? Que foi uma contratura na panturrilha direita. Certo? E aí foi confirmado isso, eu coloquei no Twitter. O Márcio Riverino, que também é meu conhecido, que eu já entrevistei, que é um cara seríssimo, empresário do Cleiton, surtou na hora, que ele voltaria em 7 dias. E né? não voltou. Voltaria. Muitos palmeirenses nas redes sociais me crucificaram, que eu estava inventando porque o empresário me desmentiu. Aí é que eu digo, nunca acreditem totalmente em versões oficiais. Porque imagina um cara que tem 25 anos de carreira,
Vocês acham que eu vou brincar com a saúde de um profissional do futebol? Vai ou do colocar seu esporte? nome em risco. Eu vou inventar uma não, lesão? tem jeito, Jamais eu vou fazer isso. A informação só será dada depois de checada totalmente. Eu já recebi várias informações que eu não divulguei. Por quê? Ou não consegui checar, Me disseram, ou né? me disseram, ou fiquei com o pé atrás. Porque tem vezes também que tu recebe muita coisa que tu é usado. Tu tem que ficar com o pé atrás. Muitas coisas já de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, que a gente recebe e não divulga porque não consegue confirmar e tu sente que tu está querendo ser usado, né? E sobre o Cleiton foi apenas uma informação, que é algo que pode acontecer. Aí o próprio Palmeiras transformou isso numa novela boba, na minha opinião. Botou ele para trabalhar na caixa de areia, me desmentiu, colocaram um vídeo e sabe quanto tempo ele levou? Levou mais um 30 mês. dias. Mais um mês. 30 dias para voltar. Exatamente. Então a informação estava correta. Perfeito. E não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Fizeram uma celeuma em torno de um problema que qualquer atleta pode ter. O cara está se recuperando, teve uma nova lesão. Agora eu entrei nesse assunto porque eu sei que deu polêmica e eu estava acompanhando o seu Twitter nesse momento para encaixar uma outra pergunta. Não é só o ponto, porque aí é uma informação que eu tenho que é em relação ao Felipe Gabriel, que chegou sem condições de jogo no Palmeiras. O Palmeiras tentou ano passado, inclusive, colocar ele 2, 3 partidas para poder vender e não conseguiu. E agora colocou o jogador, rescindiu o contrato dele. Minha pergunta é baseada no Felipe Gabriel, no Cleiton Xavier, alguns jogadores que estão sendo contratados, inclusive o Fabiano chegou com lesão ao clube e o departamento médico falou que não, que recupera, que é tranquilo. Como é que você vê o departamento médico? Existe alguma coisa? A título de informação, não é uma opinião do prédio, só a título de informação. Existe alguma coisa do departamento médico do Palmeiras que você fala, tem alguma coisa esquisita lá? Tem, eu não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso. A corneta em cima dos médicos, ela é impressionante. Chega muita coisa para nós. Por exemplo, a cada virada de ano, o que chega para nós é o seguinte, que os médicos vão ser mandados embora, que vai haver um novo departamento. Todo ano chega isso para nós. Certo? Agora, uma vez, minha esposa tem um problema de joelho. Certo? Onde é que eu fui consultar? No Dr. Rubens Sampaio, médico do Palmeiras, que é uma figura espetacular, que é um profissional que, para mim, dispensa comentários, certo? Fui tratar com ele, que é um profissional que eu conheço há anos, entendeu? Então, o que tem o departamento médico? Ou o clube tem que ser transparente, porque a gente só fala aqui do Palmeiras, né? Mas num outro clube houve um problema, houve um equívoco de análise, né, de uma lesão que o Elias teve, recentemente agora, 24 horas depois estava todo mundo dando explicação. Treinador, médico, dirigente. Todo mundo chegou para a imprensa e explicou. É uma governança corporativa. Aconteceu um equívoco, foi uma análise equivocada e o médico estava lá dando as caras. Acho que o Palmeiras demorou muito para se posicionar em relação a isso. Eu tenho certeza que os médicos do Palmeiras são excelentes profissionais. Tenho certeza. E que jamais eles prejudicariam qualquer... Porque antigamente, cada história que tinha médico que vetava jogador porque não gostava do jogador. Quantas histórias a gente já ouviu sobre São Paulo? A gente já ouviu sobre isso em vários clubes. Entendeu? Hoje o médico não queria que o cara voltasse para o time. A gente já ouviu 200 mil histórias. Atualmente isso não existe mais. O negócio é muito profissional, muito sério. Então, eu só acho que o Palmeiras demorou a se posicionar pelo departamento médico. Houve muitas críticas e essas críticas elas ficaram no ar mais ou menos uns 4, 5 meses. Que ninguém responde, ninguém aparece para responder. A lesão do Felipe Gabriel eu descobri também. Eu descobri. Porque ele estava chegando de táxi, até de Uber, né? Porque não podia dirigir o carro. E na realidade foi feita na surdina, cirurgia no tornozelo ou no joelho, né? Tornozelo, parece. Foi feita na surdina. A gente descobriu. Por que isso não foi revelado? Porque o jogador está lá um tempo e não consegue jogar, mas qual é o problema? Isso acontece com um monte de gente. Mas isso pode acontecer no Chelsea, pode acontecer no Japão. Por exemplo, a informação que eu recebi do Felipe Gabriel é que ele já chegou com histórico de lesão grave no Palmeiras. Já chegou com isso. Mas ele falou sobre isso, Rogério. Lembra que ele disse que trataram ele na Arábia com um bife. Agora, até que ponto o departamento médico do Palmeiras tem... Porque se você falou que eles são competentes, até que ponto eles têm respaldo para poder vetar, para poder falar esse cara não tem condições, ou até que ponto existe uma pressão de empresário para falar, não, põe aí e se vira com isso. Existe alguma interferência da parte de... Isso que me preocupa. A questão do Dudu, né? Ele voltou contra o
Corinthians, fez o gol da vitória, quer dizer, voltou e sentiu. Exato. Aí a explicação foi o seguinte, que preferiu correr o risco. Tá bom. Perfeito, Deu se certo, posicionou. se posicionou, foram transparentes, e deu certo. Sim, Correram claro. o risco e ele decidiu o jogo. Senão não estava nem na Funcionou. semifinal. O Palmeiras se classificou por aquele resultado. Senão não teria Senão chegado. chegaria. É isso O Aí, Valdívia também, lembra? também, valeu. 15 minutos depois estava fora de jogo. Exatamente, valeu a pena ter posto o Dudu. Mas foram transparentes, resolveram a questão no vestiário. A gente sabia Isso. que seria assim. Nas outras questões, tanto do Felipe quanto do Cleiton, o negócio ficou no ar 5, 6 meses e não havia explicação. Por quê? Porque o custo-benefício está ruim. Isso acontece, pessoal. Pode acontecer com qualquer jogador com grandes nomes. O cara se machucar, ter uma sequência de lesões. Isso é esporte de alto rendimento. Né? Agora, o que eu prego é transparência. Por isso que de vez em quando a imprensa chega mais junto, a imprensa cobra, porque a gente, cada vez mais, a gente quer um negócio limpo. Sim. Limpo, com todos. Né? Por que não serem transparentes? Por que não colocar lá no site do clube, isso vale para todos, quanto que o empresário tem de direitos do tal jogador, quanto que o clube tem, tudo certinho. Né? O Rogério foi contratado, o Palmeiras tem 55% do atleta. Aí os outros 45%, né? 25% é do São Paulo, 20% é do Pretzel. Estou dando um exemplo, né? Por que não colocam isso no site? É porque depois o cara tem que pagar imposto, É, aí tem todas sabe, aquelas coisas, É. e daí pode ir para a Receita Por isso- Federal e dar problema. Por isso que a mídia hoje está com dificuldade em ter suas informações confirmadas, porque está todo mundo se escondendo. Né? A tecnologia aumentou, mas hoje é muito mais difícil encontrar as pessoas. Porque antigamente era telefone fixo e não tinha a Bina, né, seu Paulo? Não. A gente ligava para sua casa, tocava, o senhor tinha que Tocava, atender. O senhor exato. não sabia quem estava ligando. Isso. Hoje, Legal. quem não quer atender, quem não quer responder mensagem, não atende. Já bloqueia. Então tá difícil para a mídia também. Por isso que há muita coisa jogada no ar e muita interpretação equivocada. Né? Eu queria fazer. Eu tenho que Pô, colocar um vídeo no ar agora, um agradecimento. Tá no ponto aí, Serginho? E fazer o sorteio também. Fazer o sorteio também. Pode colocar, Serginho. Fala família palestra, aqui é Renato de Campina Grande, na Paraíba. Vim através do vídeo mostrar que recebi o brinde, foi sorteado no programa de semana retrasada. E aqui estão algumas camisas que representam um pouco da história do Palmeiras. Uma da Mancha Verde, que representa o Guerreiro Cléo, outra da Libertadores de 99, onde fomos campeões, e a do goleiro São Marcos, meu maior ídolo do futebol brasileiro. Abraço! Campina Grande, na Paraíba, sabe? É uma coisa que a gente fica muito contente, um grande abraço, sabe? É o Alan, né? Hã? Alan. É, Alan. a gente fica até Qual o nome emocionado aqui. É o Renato de Campina Renato. Grande. Isso. Renato Campo. Aí a gente fica emocionado em ver um depoimento desse e você vê que ele está muito contente, porque o livro do Fernando Galupo, que tem fotos, história, é um livro Lindo. sensacional. Eu vou comprar um para mim, porque ele só deu um pra gente sortear, a gente sorteou, né? Então, mas ó, esse livro aí tava todo mundo aqui querendo, você foi... Deixa ele. Eu não posso fazer uma perguntinha aqui, os palmeirenses. Vamos lá. O palmeirense, Pretzel, ele se acha um cobrado pela imprensa, Perseguido. um perseguido. Eu sinto Você isso. falou tudo. Infelizmente eu sinto isso. Eu queria ver de você, aí ele citou o caso aqui inclusive. Quando o Valdívia, como exemplo, depois você pode complementar. Quando o Valdívia esteve no Palmeiras, quase que unanimidade a imprensa, e eu mesmo chamando ele de chinelinho, ficou um bom tempo, que o custo-benefício e que uma série de situações, o Valdívia não prestava no Palmeiras. E no mesmo momento, existia jogadores em outros clubes nas mesmas condições que no caso dos Bambis era o Luiz Fabiano, que também não jogava, que tinha talvez um custo-benefício até pior. Minha pergunta é, para todos os palmeirenses que estão aqui, o palmeirense é um perseguido pela imprensa? Eu não concordo com isso. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, que eu tenho um respeito 100%, como eu tenho por todos, mas também, sabe, o torcedor do Palmeiras espetacular, um clube gigante desses. Né? Eu acho que o torcedor, de vez em quando, ele é muito emocional. Eu acho que o torcedor do Palmeiras é o mais passional de todos, ponto. Isso. Porque ele te elogia ao 12h15, e se tu faz uma crítica que ele não concorda ao 12h20, tu já não serve mais, já não serve mais. Eu acho que ele é o mais passional,
Eu não concordo que o Palmeiras seja perseguido, eu não concordo. Mas eu concordo em partes contigo que na visão do Valdívia houve, eu acho, um certo exagero. Porque o Valdívia, com a bola no pé, ponto, em campo, decidia. Sempre foi bom jogador. O problema é quando ele começou a não ser profissional na acepção da palavra. Né? Não ser profissional, porque aí tu entra em campo, tu fica 10, 15 minutos, sente a coxa, então tu não tinha condição de jogo. São coisas que começam a incomodar um pouco, né? Apenas isso, né? Eu sei que eu fazia algumas perguntas para ele, não gostava muito, mas é um cara que eu tenho certeza que joga bola. Joga bola. Quando quer. Mas eu não colocaria entre os 100 melhores da história do Palmeiras. Não. Eu não colocaria. Não colocaria como muita gente eu já vi que sabe que gostaria de colocá-lo. Mas é um cara que no custo-benefício, na segunda passagem dele, eu acho que ele foi mais custo do que benefício, uma opinião minha. Na primeira passagem ele foi muito bem, porque ele chegou totalmente desconhecido em 2006, trazido pelo Palaia, né? Pelo Palaia. E depois saiu em 2008. Por DVD, né? Por DVD. O Tite era o treinador, né? E saiu em 2008, uma excelente atuação no Campeonato Paulista, Muito né? bem. Foi bem vendido no primeiro momento. E o Tirone, ele sabe disso, o presidente Tirone, que ele estava comigo no programa, quando ele me comentou que um clube da Arábia ofereceu 4 milhões de euros pelo Valdívia. Isso aí foi em 2001, antes da Copa do Brasil de 2012. Eu perguntei, por que o senhor não vende 4 milhões de euros naquela ocasião pelo Valdívia? O Valdívia não estava, tinha voltado em 2010. De 2010 a 2012 ele não tinha jogado bem ainda. Se eu vender, a torcida me mata. Quer dizer, não pode ser assim também. Não pode ser assim. Deveria ter vendido naquela ocasião, porque eu teria faturado. Aí ele ficou mais tempo, cumpriu o contrato. E essa parte de ele cumprir o contrato até o fim, sem dar o retorno esperado pela torcida, acho que manchou a segunda passagem dele no Palmeiras. Mas que é um bom jogador, sem dúvida. Mas desculpa, tá, estou falando demais. O torcedor do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, maravilhoso, mas acho que precisa julgar menos as pessoas de maneira passional. Então eu, meio-dia e 15, se eu faço um elogio que seja pequeno, eu sirvo. Ao meio-dia e 30, ou com 20 minutos de jogo, se eu faço uma observação mais crítica, eu já não sirvo mais. Acho que esse é o problema do torcedor. Eu acho nessa questão do Valdívia, num dos últimos jogos, aquele jogo que falaram, ele jogou com infiltração, porque o Palmeiras estava para cair e tudo mais. Aí foi um herói. Eu falei, gente, foi ao contrário. Se ele tivesse jogado melhor durante o campeonato, a gente não tinha chegado precisando que ele jogasse desse jeito. Então, você tem que ver o negócio do outro jeito. Como a gente agora, nós cumprimos o nosso papel, ganhamos de 4-0. Tá, mas a hora que era para ganhar outros jogos, não ganhou. Então não fez a sua parte. Não vem querer apagar a história e colocar na cabeça do torcedor, que o torcedor não é burro. Tem alguns que vão, aquela boiada, né? Vai seguindo, isso aqui. Não, mas a gente está aqui justamente para isso. Vocês na Band, a gente aqui, a gente tá para falar e colocar para o torcedor o que está acontecendo. E a gente mais ainda porque a gente fala, nós somos passionais aqui também. Nós temos a nossa opinião e às vezes a mesa aqui mesmo discorda e a gente quebra pau aqui com méritos. Então, e termina, tá tudo bem. Mini pizza, Exatamente. Mas cada um tem a sua opinião. Porque não pode haver mágoa. Daqui a pouco, por exemplo, eu emiti uma crítica a respeito do Palmeiras e as pessoas definirem e julgarem isso, que eu não gosto do Palmeiras, tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma opinião e uma crítica, sabe, sempre é algo que faz parte da vida. Exato. Muita gente pode não gostar do meu papel de repórter, das perguntas que eu faço, mas outros podem achar interessantes. É normal isso, porque não pode haver maldade. Só isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Última pergunta? A gente começou mais tarde e foi até um pouquinho mais tarde para poder... Isso. São 10h20, né? E ele amanhã tá lá no ar, tá em pé. Então, a gente agradece a sua audiência, quando nós participamos também por telefone. Foi sensacional. Muito legal, a gente muito agradece. Eu acho que depois passa um release do curso para a gente colocar no nosso site, a gente divulgar no Face também, porque acho que é uma oportunidade legal para o palmeirense. Nós temos jornalistas que nos ajudam também, que estão se formando e gostariam de aprofundar isso daí. Então acho que é muito legal. E de repente a gente mesmo. Se tem a oportunidade, eu vou ligar lá. Primeiro quero agradecer o convite, uma honra para mim, uma satisfação. Né? Eu acho o Palmeiras um clube espetacular. Para mim tem um
melhor estádio do país, disparado. Né? E acho que a torcida do Palmeiras é fantástica. O que ela fez desde que o estádio foi inaugurado, e se não fosse ela, não sei se o Palmeiras permaneceria na primeira divisão em 2014. O que o Palmeiras precisa fazer para ser campeão brasileiro? Esse time aí dá para ser campeão brasileiro? Pato vem? Pato vem? Não, eu acho que mais uns 3 ou 4 reforços, eu acho. Pô, mas só contrata... Mas esse time que a gente escalou, vou escalar de novo, pessoal. Fernando Praz, Fabiano, Mina, mas o Mina só joga, então o que vai começar? Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio. Aí, vamos escalar 3 volantes? Gabriel. 3 volantes? Pode, porque não tem meia. Arouca, Gabriel, Matheus Salles e Cleiton Xavier. Dudu e Jesus ou Dudu e Alexandro. É um time para o campeonato inteiro. Eu acho que precisa de reforços. Eu acho que precisa para ganhar o campeonato. Para ganhar. Então acho que precisa de mais uns 3 ou 4 reforços. Eu não descartaria o Alexandre Pato no Palmeiras. Não dá para descartar. Não dá para descartar, porque o Paulo Nobre adora o Alexandre Pato. Adora, eu acho, pelo que eu sei, o Paulo Nobre já conversou com o Alexandre Pato uma vez, que me falaram. Não descartaria o Pato no Palmeiras. Acho que seria um reforço sensacional, porque ele joga bola. E meia, quem seria o nosso meia? 3 meias, dá 3 nomes aí. Eu acho que o Diego seria um grande nome. Só essa questão do Pato, deixa eu perguntar uma coisa, aí você vê estrategicamente. Tá brigando com a Crefisa e a gente tem o Barrios, que é bancado pela Crefisa. Se a gente não tivesse nesse imbróglio, a gente poderia chegar, dona Leila, vamos fazer um bem bolado aí, a gente traz o Pato, manda o Barrios para algum lugar, tal, a senhora, vamos lá, tá. Pronto, estava resolvido. Exatamente. O Inter sondou o Palmeiras agora para saber do Barrios, mas quando ficaram sabendo do salário, tiraram o time de campo na tentativa. Mas o Cuca deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, dizendo que se o Inter quisesse o jogador, até foi uma resposta que eu achei bem curiosa do Cuca, que o Palmeiras poderia fazer uma troca, que se fosse boa para o Palmeiras. Então, mas aí oferece o Valdívia do Inter, que quando ele foi oferecido, vindo do Mato Grosso, que ninguém conhecia, não quiseram. E aí agora que ele está valorizado, agora... Mas eu não acho o Inter capaz de dar um jogador com muito menor expressão do que o Valdívia. Não, esse time do Inter, entre nós, entre todos, do planeta todo, é um dos piores da história do Inter. Mas vai ser campeão gaúcho. Pessoal, campeonato estadual hoje... O futebol já está é um parâmetro pequeno. E no Sul é Inter ou Grêmio. O Grêmio não chegou na decisão, fiasco. Vai jogar o Juventude com o Antônio Carlos, tudo bem, tudo certinho. O time do Inter é horroroso. Então hoje, para trocar pelo Barrios, não trocaria. Eu ouvi falar nas redes sociais, nós trocaríamos pelo Alex e pelo Hever. Será que trocariam mesmo? Eu não trocaria. Eu acho o Alex bom jogador. Acrescentaria, eu acho. Também acho. Mas pessoal, uma honra, uma satisfação para mim ter recebido o convite de vocês. Desculpa eu ter falado demais. Eu falo pelos cotovelos mesmo, mas foi um prazer imenso e parabéns pela ideia e pela iniciativa de vocês. Você vê que a gente está aí na luta, né? Tudo acontecendo. Isso. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos os palmeirenses, espalhados por... Passa o seu Twitter, acompanho muito o Pretzel no Twitter. É um Twitter super polêmico. Vamos lá, Pretzel. @alepretzel, né? Hoje os caras me detonando. Pô, Pretzel, não acerta uma. Eu acho que nós vamos contratar mais um cara da Colômbia. A informação não é minha, é apenas relato do meu Twitter. Muita coisa a gente relata, a gente transcreve, né? Vocês não sabem, mas no Twitter tem um filtro que você pode buscar informações de outros lugares. Exato. Então você põe lá e fica com um radar. Aí você vai ver que um jornalista de outro lugar colocou, você está retweetando, está transparecendo a informação. Exato, Você não está inventando o negócio. É o que a gente faz. Tem umas cornetas também, tem o @turma do amendoim, lá é corneta mesmo. Lá eu pego as informações e corneto mesmo. É isso aí, gente, muito obrigado. Eu vou passar para o pessoal que participou. Então, eu vou passar para o pessoal que participou, eu vou passar o WhatsApp e a gente vai divulgar aqui amanhã. Também quem divulgar o nosso programa no Facebook, quem compartilhar o nosso programa, vai concorrer a uma camisa da Academia Store. Então a gente está dando mandar o endereço, uma camisa da arquibancada, para o da semana passada me mandou o endereço que o WhatsApp estava. Tá. Né? Então tá bom. Vai ganhar uma camisa da arquibancada quem participou hoje no WhatsApp e uma camisa da Academia Store quem fizer o compartilhamento do programa no Facebook. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta e a gente está vendo aí um outro convidado também, jornalista. E semana que vem a gente está por aí. Grande abraço, até semana que vem.